O programa a seguir não é recomendado para menores de 12 anos. A mulher é um efeito deslumbrante da natureza. Vanessa! Vanessa! Loucuras filosóficas do Alexandrelli, meus amigos e amigas. Paulo Guiraldelli hoje está na Universidade da Bahia e o programa de hoje é gravado e é sobre Schopenhauer, filósofo alemão belíssimo. O mundo como vontade e representação. Mas mandem suas perguntas, que a Vanessa está aqui hoje e a gente vai responder todas elas. Então, meu amigo Omar Xerife, solte o vídeo por gentileza. Loucuras filosóficas do Alexandrelli, meus amigos e amigas, aqui na Toca da Coruja com Paulo Guiraldelli Júnior, o filósofo da cidade de São Paulo. E o nosso tema hoje é Schopenhauer, né? Inclusive Nietzsche foi beber nessa fonte, né? O mundo como vontade e representação do Schopenhauer. Paulo Guiraldelli, falando sobre Schopenhauer, o mundo como vontade e representação. O que significa a metafísica da vontade? Olha, essa é uma das maiores sacadas do século XIX. Você tem o Hegel, que vai fazer uma metafísica da razão. O real é racional, o racional é real. Ou seja, todo esse cosmos, todo o universo está regido de maneira organizada pela razão. Não pela minha razão, pela sua razão. Não é a razão finita, é a razão infinita. É aquele conceito de romantismo onde a razão, ela impregna o mundo. Aí vem o Schopenhauer, aquele cabelo espetado dele. Fala assim, cara, o mundo está organizado. Aonde? Onde está o mundo organizado? O mundo é um caos. Portanto, se o mundo é um caos, não pode ser alguma coisa do tipo da razão que rege o mundo. Deve ser alguma coisa que produz o caos, e não a razão. O que produz o caos? A vontade. Também não é a minha vontade, não é a sua, ninguém. Ele põe no lugar da razão a vontade. Uma vontade romântica também, uma vontade que impregna o mundo. Ele tira a razão e põe a vontade. E um pouco irracionalista isso? Completamente, né? Porque você está tirando a razão. O mundo não tem uma razão que organiza, o mundo tem uma vontade que o desorganiza. Esse que é a coisa. O resultado disso daí, não vai ninguém na aula dele. Não, vai ser universitário, né? Ele acha que ele vai fazer sucesso. Aí ele põe o horário dele na hora da aula do Hegel. Vai todo mundo na aula do Hegel e não vai ninguém na aula dele. Porque ele combatia a visão histórica do Hegel, né? Sim, ele combatia exatamente essa ponto. É que você está num século onde está todo mundo acreditando muito na ciência, na indústria, no capitalismo, ou seja, está todo mundo muito progresso, muito propenso, né? Vai dar no Augusto Conte lá depois, né? Está todo mundo muito propenso a olhar para as coisas e falar, parece que está um caos, mas depois que você olha de um certo ponto de vista, está organizado. Está todo mundo muito propenso a acreditar nisso daí. Então, não tem muito crédito. O Schopenhauer vai ficar famoso depois, mas no período ele toma só bordoada. Inclusive o Freud vai beber na fonte do Schopenhauer também, só que ele muda a vontade para o desejo, né? Assim, depois que você... Quando termina o período romântico, né, quando você está no final do século XIX, ninguém mais está trabalhando com a noção de razão ou de vontade no cosmos. Essa noção romântica. Quase todo mundo volta a trabalhar com razão, vontade, desejo, tudo circunscrito à situação finita. Ou seja, no homem, no indivíduo. Né? Então termina a fase romântica. E aí a ciência vai se aproveitando daqueles elementos, inclusive o Freud se aproveita. Né? Vai se aproveitar para a questão dos instintos e tal. Mas naquele período anterior, que é o período do Marx também,
Né? Schopenhauer está vivendo no período narco, é a época que nasce o John Dewey, né? John Dewey vai estar nascendo, Maravilhoso. enfim, você está aí. Agora, o Schopenhauer tem uma coisa, ele não leva sua bordoada profissional, não. Viu? Ele não leva sua bordoada profissional. Ele leva a bordoada também do ponto de vista particular. No bolso, né? No bolso, né? Mas no plano familiar, porque a mãe dele é uma... Aliás, eu até esqueci o nome da mãe dele, ninguém sabe. Mas na época era muito famosa. Era uma Paula Coelha. Ela vendia um monte daquelas horrores de romancinhos que não tinham sentido nenhum. Era uma babaquice total. Sabrina. Não, Sabrina é bom, tô falando Paulo Coelho. Aquele lixo mesmo, né? Que ninguém entende nada. E ela tinha um mérito melhor que Paulo Coelho, não tinha internet para ela copiar. Então é melhor. Mas eu vendia muito. E ela trazia. Essa turma tá copiando tudo da internet? Não, isso aí é tudo copiando. Aí ela vendia lá e tal, e fazia aqueles muito. Né? E ela trazia o filho para ver o sucesso dela, para espezinhar ele. Pô, e o Goethe, inclusive, fazia parte dessa roda de intelectuais, né? Fazia. É um grande medalhão. Um dia ela chamou ele para apresentar pro Goethe. Falou assim, ó, esse aí é esse aí, o seu pai. Nossa, que negócio. Seu pai. A relação dele com as mulheres sempre foi perturbada? Muito perturbada. Ele é acusado de misoginia, de não gostar de mulher, mas não é verdade isso aí. Né? Ele gostava muito de mulher. Mas aconteceu, coitado do Schopenhauer. O Schopenhauer, veja só, né? Ele transava lá com as meninas no porão, no sótão lá da pensão que ele estava. Um belo dia, ele não gostava de mulher, velho, só de meninos. E Ninfetinha. Não era muito ninfeta, mas o Schopenhauer tinha um bom gosto. Ele era muito bonito, o Schopenhauer. Não era assim, coisa cabeluda, velho, horroroso. Ele era parecido com o Johnny Depp. Ele era muito bonito quando jovem. Mas ele era de meia idade e tal, ele era solitário e ele ficava lá. E ele punha o cachorrinho dele na porta, para vigiar. Um dia o cachorro dormiu e a velha da pensão subiu lá para ver ele transando. Ele abriu a porta e derrubou a velha. A velha desceu pela escada e se espatifou lá embaixo. Pô, que cadeia foi olhar também pela fechadura? Você foi de jovem, negócio de velho? Você morou em pensão? Dona de pensão é isso aí. Aí a dona da pensão foi na justiça, lá na delegacia da mulher, telefonou lá para a delegacia da mulher e tal. Não sei se ela passou um e-mail, não sei o que ela fez. Ela foi lá na delegacia da mulher. A delegada foi lá, processaram o Schopenhauer. Processaram, nem do século XIX. Você fala que, é porque é machismo. Que machismo? Olha lá, processaram o Schopenhauer. E a mulher passou a ganhar uma indenização por agressão a vida toda. Todo mês ele tinha que pagar aquela indenização para a mulher. Ele se ferrou, porque os alunos fugiram da aula dele. Foi pro Hegel. A mãe dele desenhou ele. E ainda por cima, essa velha... A velha estava atrás da porta. A dona da pensão. E ele, todo mês, né? E ele... Então... Descobriu o conceito agora, né? Quando você chega em casa, você fala pros amigos, cuidado, a dona da pensão chegou. A dona da... Já sabe como é o bastão do sargento para igual sair da linha, né? Exatamente. Né? Mas o Schopenhauer foi essa figura aí, né? Agora tem uma coisa que ele se vingou do Hegel, viu? Porque quando... Não! Veja só, teve uma coisa que ele se vingou. Quando deu a cólera, a doença terrível, né? Matou toda a universidade, não sobrou ninguém, ele percebeu, e ele, da cidade... Quer dizer, a vingança foi? A vingança, o Hegel morreu tendo desinteria, né? aquele puta professor se esvaindo em merda, né? E o Schopenhauer, queimou o chão. Tá? E por que ao Schopenhauer é atribuído o conceito pessimista? Que o Nietzsche vai lutar também, inclusive, para superar isso, né? Não, pessimista pelo seguinte, se o mundo todo, o cosmos, a organização toda disso aqui, não é organização, é uma desorganização. Não, adendo, né? Ele está brilhante ultimamente, está brilhante. Se a vontade vai mexendo com tudo, e a vontade é caótica, como é que você pode ser otimista num mundo desorganizado, num mundo que é um caos? Um mundo que é um caos, ele tá necessariamente fazendo maldades a todo momento. Então você não pode ser otimista, você é um pessimista. Então você tem que fugir dessa situação. Como é que você foge dessa situação? Você tem que negar a vontade.
Bom, mas você não pode com a vontade porque ela não está em você. Ela está no cosmos, mas ela também está em você. Por quê? Porque se ela está no cosmos e você faz parte do cosmos, ela também está em você. Claro, seu microcosmo parte de todos. Então tem um jeito de você escapar desse caos da vontade. É você negar a vontade em você. Ou seja, a vontade finita. Enfim, mas negar a vontade não chega a ser uma certa vontade? Veja. Aí entra o elemento estoico, né? Aí como é que você sai disso? Como é que você nega a vontade sem que a vontade volte a ser vontade? Como é que você nega? É difícil, hein? Ele tem um truque para isso. Ele tem uma saída, que é pela arte. Ou seja, quando se você vai para o plano, né, da fruição artística, contemplação. Exatamente, a contemplação, essa contemplação vai tirar você do campo da vontade. Se você for de corpo e alma para essa contemplação. Então, essa é a saída do... Mas não seria uma coisa instantânea? Tudo bem, se a gente entrar no Louvre hoje em Paris, se a gente ficar 5 minutos diante de cada obra, a gente vai passar 50 anos dentro do Louvre, né? Mas, haja saco, né? Pra ver tanta obra, né? Mas então, mas é aquele momentâneo, depois a vontade volta a terrorizar. É só passar uma bela dona do lado, já a vontade já, né? Então, que é o desejo freudiano, né? Então, você pode falar assim, não precisa ser a bela dona, pode ser um quadro onde tem a bela dona. Né? Claro. Mas aí que vem a noção de estética do Schopenhauer. A noção de estética dele é kantiana. A obra de arte, para ele, é a natureza. E o Kant nessa história? Também que ele foi beber na fonte do Sim, Kant. mas ele pegou exatamente isso aí. A noção de estética dele é contemplativa por excelência. Então ele não vai considerar obra de arte aquilo que excita. Ele vai considerar a obra de arte aquilo que provoca a contemplação. Quer dizer, eu não posso ir no Louvre com a minha mulher. Se eu for no Louvre com a minha mulher, não dá. Entre o quadro e minha mulher, escolhe minha mulher. Vai estragar minha contemplação. Vai estragar a sua contemplação. Não, eu vou ficar olhando o quadro, imaginando coisa, olhando pra minha mulher. A não ser... Esse é o problema da vontade, desse desejo. Mas aí entra a filosofia, né? Que jeito? Quer dizer, você tem uma educação filosófica para tal. Veja como tem aí um elemento oriental. Né? O budismo também. Exatamente. Né? Tem um elemento oriental. Qual? De você se distanciar do corpo, de você se distanciar do desejo, de você se distanciar da vontade e você ir para a arte contemplativa. Não é que você vai contemplar a arte toda hora. É que a educação filosófica vai fazendo você a ter uma perspectiva estética do mundo. Sabe quando as pessoas dizem para você, você tem uma perspectiva estética do mundo, ou seja, você não se engaja. Né? Você não se engaja porque você sempre vê o mundo como uma coisa que você assiste. Né? Então é exatamente isso que o Schopenhauer está falando. Se você tiver uma perspectiva estética de tudo, você escapa de estar contribuindo para essa desorganização que é regida pela vontade. Inclusive, na origem da tragédia no espírito da música, né, quando Nietzsche vai beber na fonte do Schopenhauer, ele fala, o mundo só se representa como um fenômeno estético, né? Uma criação estética, que é o que a gente discutiu. Vocês têm que assistir esse programa. Paulo, brilhante, brilhante, brilhante. Agora, o Nietzsche tem pavor dessa história do Schopenhauer. Porque ele acha que essa aí é a contribuição para o niilismo, para o tédio. Né? Quer dizer, esse tipo de visão da arte e de fuga da vida, né, é exatamente o que ele não quer. Tem gente que lê o Nietzsche e fala assim, não, porque o Nietzsche é pessimista. O Nietzsche não é pessimista, de forma alguma. Pelo contrário, ele quer fugir desse pessimismo, ele quer fugir desse niilismo, ele acha o século XIX um tédio total, né? Ele acha o Hegel um tédio, mas ele acha o Schopenhauer muito mais. Né? Por quê? Porque acha que a razão está regendo o mundo, o outro acha que é a vontade. Fala, mas a gente não tem que procurar nada que rege o mundo. Né? Nós temos que viver o mundo. Né? E esses caras não querem viver. Esses caras, eles querem valorar o mundo. E eles querem ficar com uma reguinha medindo. Né? Eles vão dar um passo, eles põem a régua para ver se o passo tem 50 centímetros, 70 centímetros. Acaba não dando o passo. Não saem do lugar, né? Então o Nietzsche fica desesperado. Acaba congelando a existência. Né? Acaba congelando a existência, quer dizer, todo mundo vai fugindo da existência. E a visão do Schopenhauer, assim, em relação a eu coloco essa questão da eternidade, de outra vida, a relação dele com o cristianismo, ele achava tudo isso uma bobagem. Não, a perspectiva do Schopenhauer moral é estética. Quer dizer, ele funde
né? Ele funde a moral numa estética, porque quem é o homem moralmente correto? É o esteta, é aquele que negou a vontade, é aquele que não deixa a vontade nem ir para um lado nem para o outro, ele eliminou a vontade, ele tem uma perspectiva estética, então ele vai ser naturalmente um homem santo. Veja que o santo não é o homem bom, o santo é o homem que se abstém dos prazeres da vida, de toda, não só dos prazeres, né? Porque você não sabe, como é a vontade que rege as coisas, você não sabe se o prazer que você está tendo vai ser prazer. Pode a qualquer momento não ser, porque você não tem o controle. E no século XXI, que a gente tem essa explosão hedonística em cada esquina, né? Agora tem a Cidade Viva. Mas essa explosão, 90% dos jovens entram em site de sacanagem na internet, é esse hedonismo, é pornografia. Como é que fica a vontade diante disso? Porque a vontade funcionando a ver essas coisas, a vontade com a curiosidade, vamos ver. Ao desejo freudiano, quero ver aquela mulherada bela, linda, nua, transando, aquela... Como que é isso? Então, mas a minha perspectiva... Aí dos hormônios também, né? Então, mas a minha perspectiva... O caso da Univana ainda foi lá com a ministra, os caras ficaram loucos. Mas os caras... Então, a minha perspectiva aí é a seguinte, né? Quer dizer, o Nietzsche não venceu. Quem venceu foi o Schopenhauer. Ou seja, nós estamos vivendo numa situação de continuidade do século XIX. Nós estamos vivendo numa situação de tédio. Se nós estivéssemos vivendo numa situação de satisfação dos nossos desejos, nós não estaríamos procurando ver, nós estaríamos nos satisfazendo. Ou seja, justamente porque nós somos completamente impedidos de viver, é que nós procuramos, nas horas vagas, no sábado e no domingo, né, suprir as nossas totais deficiências. Veja, eu não estou dizendo que a nossa sociedade é reprimida, eu não estou dizendo a tese freudiana e marxista, nossa sociedade é reprimida. Não, eu estou dizendo que a nossa sociedade é vazia. Ela não chega a ser reprimida, ela é deserotizada. Na verdade, nós estamos na continuidade do niilismo, nós estamos na continuidade da incapacidade de pegar uma fruta, uma maçã, e comer e sentir o gosto. Por quê? Porque o sujeito pega a maçã, enfia no bolso, sai correndo no meio do caminho, aí no ônibus, segurando uma aqui, o outro cheirando o sovaco dele aqui, ele pega a maçã, né, dá uma mordida, ele passa no sovaco da maçã, dá uma mordida com um agrotóxico, aí você fala assim, mas esse é o pobre, o rico não faz isso. Aí você vai na casa do rico, ele pega a maçã, pega uma faca, um garfo e corta a maçã. Quer dizer, nenhum dos dois usufrui da maçã, nenhum dos dois interage com a maçã. Se você perguntar qual é o gosto da maçã, eles não sabem. Tanto é que aparece o degustador. Pô, você não